Olá, bom dia, meus amores. Titia está aqui para fazermos a revisão para a nossa provinha de português da terceira unidade. Vamos lá? Nós temos alguns assuntos para estudar agora. Entre eles, os substantivos, nomes próprios e comuns, tá bom? Então, vamos relembrar o que são substantivos? Bem, os substantivos são todas as palavras, porque todas as coisas que existem têm alguns nomes, não é isso? Pois então, nós chamamos de um nome de alguma coisa, não é? Nós damos um nome a essas coisas que existem. Podem ser pessoas, lugares, coisas que acontecem, não é isso? Objetos, tudo, sentimentos, tudo isso tem um nome. E esses nomes que nós damos a essas coisas, nós chamamos de substantivos. Isso mesmo. Agora que vocês já lembraram que são substantivos, nós iremos falar sobre os substantivos próprios e os substantivos comuns. Isso mesmo. Vamos começar com os substantivos próprios. Os substantivos próprios são aqueles que dão nome às pessoas, aos lugares, às cidades, às ruas, aos estados, aos países, tudo aquilo que tem seus nomes próprios, nomes definidos como, por exemplo, se você tem um cachorrinho, não é? O nome cachorro, a palavra cachorro, é um substantivo comum, porque é uma coisa, é um animal, não é? Então, existem vários tipos de animais e nós precisamos definir que raça, que espécie de animal é aquele. Então, existe o cachorro, não é isso? Mas se você adota um cachorro, cria um cachorro, normalmente a gente faz o quê? Dá um nome a este cachorro, não é? E o nome deste cachorro, que pode ser Totó, sim, este nome seria um substantivo próprio, porque pertence àquele animal. Isso mesmo. Assim como todas as crianças, quando nascem, as suas mamães e os seus papais dão nomes a essas crianças, não é mesmo? Então, os nomes que essas crianças recebem são seus substantivos próprios, são chamados de substantivos próprios. São seus nomes e são chamados de substantivos próprios, porque pertencem àquela pessoa. Por exemplo, aqui, Marcela é um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa, não é isso? Mas também pode ser determinado o nome de um lugar, como, por exemplo, de uma cidade, não é? Então, o nome Glória do Goitá é um substantivo próprio, tá bom? Assim também como nomes de ruas, de bairros, de rios. Olha só, Rio Capibaribe é o nome de um rio em específico. Então, ele se chama Rio Capibaribe e este nome é um substantivo próprio, porque pertence àquele rio, tá bom? Agora, vamos falar dos substantivos comuns. O que são substantivos comuns? São aqueles nomes que são nomes de coisas, de objetos comuns, né? Não só comuns, mas que não têm nomes próprios, que não podem ser identificados como nomes próprios. Por exemplo, aqui a gente fala sobre a chuva, não é? Chuva é o quê? Aquela água que cai do céu, não é? A gente denominou esse fenômeno da natureza como chuva, não é isso? As crianças, existem meninos e existem meninas, não é? Para que a gente pudesse determinar o gênero, então a gente colocou esse nome, deu-se esse nome, meninos ou meninas, não é? O menino ou menina. Então, isso, menino ou menina, ou criança, ou pessoa, são substantivos, mas substantivos comuns, porque podem pertencer
a diversas pessoas, tá certo? E também sobre os sentimentos. Amor, gente, é um substantivo comum, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai passar para outro assunto. Vamos lá? Olha só. Agora vamos falar sobre o gênero do substantivo. O gênero do substantivo é quando a gente pode defini-lo na forma masculina ou feminina, tá certo? Nas formas masculino ou feminino, tá bom? Então a tia colocou aqui o exemplo para que vocês possam entender. A menina é inteligente, o menino é inteligente. Então, nós temos gênero feminino e gênero masculino, não é isso? A menina e o menino, ou seja, menina e menino. São gêneros diferentes, gênero masculino e feminino, não é mesmo? Pronto, mas para que acompanhar esse substantivo, tá certo? E defini-lo como feminino ou masculino, além da mudança no final da palavrinha de a ou a no feminino e o o no masculino, nós precisamos utilizar em uma frase algo mais para que a gente consiga definir esses substantivos como masculino ou feminino, tá bem? Olha só. Quando usamos um substantivo do gênero feminino, é utilizado os artigos. Artigos são essas palavras que vão vir, tá certo? Antes do substantivo. Então, quando definimos uma palavra, quando usamos uma palavra do gênero feminino, nós podemos utilizar esses artigos aqui. A, as, uma e umas, certo? Como no exemplo que eu coloquei aqui. Olha só. Comprei uma blusa muito bonita. Uma blusa, então, uma definindo que a palavra blusa é uma palavra feminina, tá bom? Agora vamos ver o que é que a gente usa, como é que a gente usa quando for um substantivo no gênero masculino. Olha só. Quando usamos o gênero masculino, é utilizado os artigos o, os, ou uns, certo? Para definir que aquela palavra aquele substantivo é do gênero masculino, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. Uns meninos foram jogar bola. Está se referindo que alguns meninos foram jogar bola, mas a gente pode falar também algumas palavras que para definir se é masculino, se essa palavra é do gênero masculino ou feminino, nós poderemos usar um substantivo, por exemplo. Se eu digo assim, o lápis é azul. O lápis é azul. Isso vai identificar que lápis é uma palavra do gênero masculino, não é isso? Porque antes da palavrinha lápis, também estamos usando o artigo o, não é mesmo? Mas existem outras palavras, por exemplo, caneta. Caneta é um substantivo feminino. Então, a palavra caneta, iremos utilizar o quê? Os artigos podem ser o artigo a caneta, ou uma caneta, ou as canetas, ou umas canetas, algumas canetas, não é? Vai depender da frase que você vai construir, tá bom? Então, isso são gênero feminino e masculino, o gênero do substantivo, tá bem, pessoal? Vamos agora passar para outra parte, vamos lá? Agora, meus amores, nós iremos falar sobre o número do substantivo, isso mesmo. Agora vamos falar sobre quantidades, tá bom? O substantivo ele pode estar no singular ou no plural. No singular é quando ele indica apenas um objeto ou coisa ou ser,
tá certo? Então, a gente vai estar falando sobre uma única coisa quando ele está no singular, tá bem? E quando ele estiver no plural, é porque nós estaremos falando de mais de um substantivo, mais de uma coisa, tá bom? Então, dois ou mais objetos, seres ou coisas, estaremos falando essa palavra, esse substantivo no plural. Olhem só o exemplo que a tia colocou aqui. No singular, uma boneca. No plural, duas bonecas ou mais. Tá bem, pessoal? Vocês entenderam? É bem simples, não é? Número do substantivo é quantidade, singular ou plural. Vamos continuar as nossas revisões? Agora, meus amores, nós iremos falar sobre o grau do substantivo. Isso mesmo. Os graus dos substantivos, eles podem identificar o grau normal, aumentativo e diminutivo. Isso mesmo. Quando a gente fala no grau, a gente quer falar no tamanho, isso mesmo. Então, as palavras vão ser utilizadas de acordo com o tamanho ou quando a gente quer se expressar de forma até carinhosa com algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. No grau normal, nós falaríamos um substantivo no grau normal. Por exemplo, gato. Agora, quando nós queremos falar a mesma palavra no aumentativo, que seria no tamanho maior, quando nós vimos, por exemplo, um gato muito grande, olha só, eu vi um gatão ali. Pois é, um gato muito grande, ele é um gatão, não é mesmo? Isso, então está no grau aumentativo, porque torna-se maior, não é? Agora, o grau diminutivo é justamente o contrário, não é? É quando a gente utiliza o substantivo, a palavra, num grau menor, como se fosse pequeno. Por exemplo, gatinho. Entenderam? Então, nós vimos um gatinho, um filhotinho, ele meio pequenininho, então nós falamos gatinho. Olha só, gato, gatão e gatinho. Olha só. Então, isso é o grau do substantivo, tá bom, meus amores? Agora, nós iremos para o nosso último assunto de hoje da nossa revisão. Vamos lá? Pronto, meus amores, chegamos ao último assunto. O nosso assunto de agora é palavras com M, a letra M, antes de P e B. Como assim, tia? A titia vai explicar agora para vocês. É necessário observar a ortografia das palavras e nunca esquecer que sempre antes de P e B só deve ser escrito a letrinha M. A tia colocou alguns exemplos aqui, deixou aqui a letra M em vermelho para que vocês possam observar bem o que a tia quer falar. Olha só, antes, como assim, tia? Na palavra bombom, vocês percebem que a letra M, ela está antecedendo, ela está antes da letrinha B, não é mesmo? Isso, então, por isso, na palavra bombom, tá certo? Este M aqui do meio, não é isso? Nós só poderemos usar a letra M, porque após ela tem a letra B. Ou seja, observando a ortografia da palavra, prestando bastante atenção na hora da escrita, nunca se esqueçam que sempre antes de P e B só deveremos escrever a letra M, tá certo? Olha só umas outras palavras: campo, empada, limpo e zumbido. Todas essas palavras têm as letrinhas B e P, não é mesmo? E todas elas têm o M antes delas, certo? Então, é bem simples, pessoal. Sempre antes de P e B só se escreve M.
Meus amores, eu desejo a vocês boas provas. A titia volta com mais uma revisão. Beijos, meus amores.